Qual o número de pessoas do grupo do Consórcio BB? O Consórcio Banco do Brasil, BB, oferece uma maneira estruturada e planejada para que os participantes adquiram bens ou serviços, como veículos, imóveis, eletrodomésticos, entre outros, por meio de um investimento coletivo. Uma das características-chave do consórcio é a formação de grupos, nos quais os participantes contribuem mensalmente para um fundo comum e têm a chance de serem contemplados para receber o crédito. Neste artigo, vamos explorar o número de pessoas nos grupos de consórcio do BB, entender como esses grupos são formados e discutir as implicações disso para os participantes. Formação dos grupos de consórcio. Antes de discutir o número de pessoas nos grupos de consórcio do BB, é importante entender como esses grupos são formados. Adesão dos participantes. Os interessados em participar de um consórcio se juntam para formar um grupo, muitas vezes com o auxílio de uma administradora. Quantidade de participantes. O número de pessoas em um grupo pode variar dependendo do tamanho do grupo desejado e das políticas da administradora do consórcio. Número de pessoas nos grupos do consórcio BB. O número de pessoas nos grupos de consórcio do BB pode variar dependendo de diferentes fatores, incluindo 1. Tamanho do grupo. Os grupos de consórcio podem variar em tamanho, desde grupos menores, com poucos participantes, até grupos maiores, com dezenas ou até centenas de participantes. O tamanho do grupo pode influenciar várias questões, como a frequência de contemplações, a competitividade dos lances e a duração do consórcio. 2. Políticas da administradora. As políticas da administradora do consórcio também podem influenciar o número de pessoas nos grupos. Algumas administradoras podem preferir formar grupos menores para facilitar a gestão e aumentar a interação entre os participantes, enquanto outras podem optar por grupos maiores para diversificar o risco e aumentar o fundo comum. 3. Preferências dos participantes. As preferências dos participantes também podem desempenhar um papel na determinação do número de pessoas nos grupos de consórcio. Alguns participantes podem preferir grupos menores para aumentar suas chances de contemplação, enquanto outros podem preferir grupos maiores para diversificar o risco e reduzir o valor das parcelas mensais. Implicações do número de pessoas nos grupos. O número de pessoas nos grupos de consórcio do BB pode ter várias implicações para os participantes. 1. Competitividade dos lances. Em grupos menores, pode haver uma competição mais acirrada pelos lances, já que há menos participantes disputando o crédito. Em grupos maiores, a competição pode ser mais diluída, mas ainda assim pode ser intensa, especialmente em grupos muito grandes. 2. Frequência de contemplações. A frequência de contemplações pode variar dependendo do número de pessoas no grupo e das políticas de contemplação adotadas pela administradora. Em grupos menores, as contemplações podem ocorrer com mais frequência, enquanto em grupos maiores, as contemplações podem ser menos frequentes. 3. Duração do consórcio. O número de pessoas nos grupos de consórcio também pode influenciar a duração do consórcio. Em grupos menores, o consórcio pode ser concluído mais rapidamente, enquanto em grupos maiores, o consórcio pode levar mais tempo para ser finalizado. Conclusão. O número de pessoas nos grupos de consórcio do Banco do Brasil pode variar dependendo de vários fatores, incluindo o tamanho do grupo desejado, as políticas da administradora e as preferências dos participantes. Essa dinâmica pode ter várias implicações para os participantes, incluindo a competitividade dos lances, a frequência de contemplações e a duração do consórcio. Ao decidir participar de um consórcio do BB, é importante considerar esses fatores e escolher um grupo que atenda às suas necessidades e expectativas. Com uma compreensão clara do número de pessoas nos grupos de consórcio e de suas implicações, os participantes podem fazer escolhas informadas e maximizar suas chances de contemplação no consórcio.